do Senhor Jesus, meus irmãos. Calor. Pai, Senhor, irmã Márcia, Meire, Cristina, Malu Faria, Rosa, Mansueli, Cleide, Danilo, Renato Rodrigues, Cristiana Lima, Pai do Senhor, irmão Gilberto, Pai do Senhor, Regina, Mãe de Wanda, Pai do Senhor Jesus, Silvino, boa tarde, Pai do Senhor, cunhado querido, Jasso, amém, que Deus abençoe, né, a todos nesse dia, mensagem da Malu para todos nós, que o Senhor abençoe a todos nesse dia, nessa tarde, nessa noite, essa semana, esse restante de mês, a paz do Senhor, Miriam, Renato Bertolini. A palavra hoje que nós vamos falar um pouquinho sobre a encarnação do Verbo. A Bíblia revela que Jesus é o Verbo. Um Deus unido, composto de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós vemos aqui em João 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós sabemos que desde o princípio, Jesus, ele estava, com o Pai e o Espírito Santo. Então eles eram uma só pessoa. Aqui em Gênesis 1, nós vamos ver que quando a criação do céu e da terra foram criadas, e tudo que neles há, e do começo da fundação do mundo, Jesus já estava presente. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, até eu anotei aqui, é bem interessante a gente ver o que Jesus disse aqui em Hebreus. Tem várias passagens da Bíblia que a gente vê, a confirmação. A Bíblia nos revela, que Jesus, ele é o Verbo. Desde a fundação do mundo, ele é. Hebreus 1. Hebreus 1:3, ele fala que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Jesus, ele estava com o Pai desde o princípio, compartilhando da natureza divina de Deus. E deixou então Jesus o céu e veio para a terra, habitar entre nós como homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós como homem, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a glória como a glória do unigênito Pai
né, que o Pai mandou para nós como seu único filho, né, seu unigênito. E Jesus, então, fala aqui em Hebreus 1:3, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão do seu ser. Então, Jesus veio como homem, mas na expressão divina de Deus, expressando o ser de Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos Deus. Muitas vezes fala, mas eu não vejo Deus, né? Como que eu sinto Deus. Eu posso sentir através do Espírito Santo, que assopra, que vem, que é uma pessoa que fala conosco. E então nós vemos que Jesus, ele reflete a perfeita natureza e o caráter de Deus, né? Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ver então a glória do Senhor, a glória de Deus. Jesus Cristo, ele sempre existiu e existirá eternamente. Ele é a palavra viva, fala lá em João 8:5-8. E ele diz, antes de Abraão eu sou. Então ele é desde a eternidade, ele é desde o começo da criação. Jesus já estava ali junto com o Pai, que é uma pessoa só, né? Unidos, 3 pessoas unidas em uma, Pai, Filho e o Espírito Santo. Então aqui dentro desse capítulo 1 de João fala assim, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então as trevas não vai prevalecer contra a luz que é Deus. Quando nós estamos em Deus, quando nós colocamos a nossa vida em Deus, as trevas ela não pode nos atingir. A palavra que nos fala, né, que as trevas não vai prevalecer contra a luz. Então aqui diz que João, né, ele foi enviado como testemunha para testificar a respeito da luz, que a fim de que todos vissem e crescem por intermédio dele, que Jesus era a luz. Não João Batista, mas Jesus era a luz, né? Ele diz, não era João a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então ele veio abrir os caminhos e testificando da verdadeira luz que ia vir ao mundo e que ilumina todo o homem. E nós sabemos que é Jesus. E o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Tudo que foi feito por intermédio dele. Foi ele que criou, né? Mas o mundo não o conheceu. Então muitos não aceitam, não conhecem, não conheceram os próprios judeus, né? Não conheceram, muitos ali não reconheceram Jesus como Deus. Então ele veio para que, ele diz aqui, veio para o que era seu, que são os judeus, e os seus não o receberam, não o conheceram e não o aceitaram, né? Mas aqui estende para nós essa palavra, mas a todos quantos o receberem, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós sabemos que Jesus é o herdeiro e nós somos filhos, os co-herdeiros de Cristo, né? E nós sabemos que quando nós estamos nele, nós nascemos do Espírito. Primeiro fala aqui, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, né? Então nós, graças a Deus, nós cremos que Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele fundou todas as coisas, junto com o Pai e o Espírito Santo, ele habita
sobre a terra e tem todo o poder, toda a soberania sobre a criação, porque foi Ele que fez, foi Ele que determinou, foi Ele que estava, né, ali. Então Jesus, Ele deixou ali o céu para vir em forma de homem, para mostrar a natureza divina para nós. Nós temos então uma certeza da nossa fé, que está firmada em Jesus Cristo. Quando nós firmamos a nossa fé em Jesus, nada pode nos abalar, porque nós sabemos que é Ele quem está vencendo por nós as nossas batalhas. Quando nós não podemos fazer, não podemos vencer, não podemos agir, o Senhor, Ele age e Ele vence, porque Ele é o nosso Pai e Ele quer o melhor para todos nós. Amém, meus irmãos? Então é uma palavra curta, é uma palavra de fé, de revelação, né, que Jesus, Ele é, desde o princípio. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Através dele, todas as coisas existem. Passaram a existir e existirão até então, quando Ele quiser, né? Tudo está nas mãos dele. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nessa tarde, Deus, falando para o Senhor que nós cremos que o Senhor é o Verbo, que o Senhor existe desde o começo e que o Senhor é o último, ó Pai. O Senhor está sempre presente em todos os momentos. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor é o Deus que dá sabedoria, inteligência ao homem. E nada pode deter as tuas mãos de agir, Pai. Deus, nessa hora nós colocamos as nossas vidas na tua presença. Que caia por terra, Senhor, toda a seta, toda a adversidade, todo o mal, toda a influência das trevas, ó Pai. Porque o Senhor fala aqui que aquele que não está na luz, ele está nas trevas. Então, meu Deus, muitas vezes nos rodeia aqueles que não acreditam em Ti, que não vivem, ó Pai, segundo o Senhor nos ensina. E nós sabemos que esses estão nas trevas, mas nós clamamos e pedimos a Tua misericórdia sobre essas almas, essas vidas, ó Deus, que o Senhor veio para redimir, para salvar, para libertar. Deus, nós colocamos todas essas vidas nas Tuas mãos, abençoando, Senhor, os Teus filhos, ó Pai, nessa tarde, que estão aí, ó Deus, conhecendo mais um pouquinho, já sabendo, ó Deus, mas unindo a fé, Senhor, na Tua presença. Pai, abençoa os meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós continuamos orando por todos os irmãos. No livro, do caderno, os irmãos têm aí o nome, a Neuza, da nossa irmã, prima da nossa irmã Cleide, que está no hospital. Vamos continuar orando por ela e crendo na cura em nome de Jesus. Ficam com Deus, até amanhã ao meio-dia. Amo vocês, se cuidem.